a terra formosa das mãos tão ditosas do nosso Senhor. Amigo sempre presente, trazendo pra gente vibrações de amor. Irmão Virgílio, trabalhando com fervor. Irmão Virgílio, nosso fiel servidor. Sob o som da sua voz, a médium veloz a registrar tudo que a alma implora e o corpo necessita para se curar. Irmão Virgílio, trabalhando com fervor. Irmão Virgílio, nosso fiel servidor. Águas fluidificadas que lavam a estrada da nossa dor. Bálsamo em forma de luz que a todos conduz ao nosso Senhor. Irmão Virgílio, trabalhando com fervor. Irmão Virgílio, nosso fiel servidor. Irmão Virgílio, trabalhando com fervor. Irmão Virgílio, em doações de amor, em doações de amor. Querido amigo e irmão maior Jesus, rogamos a Ti nesse momento que nos envolva no Teu amor, fazendo assim que nos fortaleçamos. Jesus, sempre que paramos para conversar contigo, a gente lembra sobre as coisas que estamos vivendo e sobre as passagens que deixastes para nós. Nesse momento, vem a lembrança de quando o Senhor estava andando com os discípulos e, em certo momento, passaram por um cachorro morto, onde a maioria reclamaram do mau cheiro que vinha do cachorro. E o Senhor fez o comentário para que eles percebessem como era linda a arcada dentária do animal. E isso nos faz refletir que não importa o quanto estejamos passando por problemas, que saibamos procurar tirar o lado bom da situação. Nos faz compreender que por mais que o problema nos pareça um mal, com certeza, se estamos passando, é para algo bom em nossa vida. Querido Jesus, obrigada por todos esses exemplos que nos deixaste, que possamos nunca esmorecer, que possamos acreditar que dias melhores virão, que o Senhor só deseja o nosso bem e acredita em cada um de nós, que somos capazes de vencer as tribulações,
e sermos homens de bem. Que o Senhor possa abençoar a nossa noite, nos amparando e nos protegendo dos perigos que não necessitamos passar. A tua paz e o teu amor esteja e permaneça conosco. Obrigada, Jesus. Que assim seja, Senhor. Boa noite, meus irmãos. A nossa leitura desta noite está em Romanos, capítulo 9, versículo 16 a 18. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Mas pergunto, será que eles não ouviram? É claro que sim. Que assim seja. Agradecer a participação da nossa irmã Ana Laura com o nosso hino, do irmão Virgílio. A nossa irmã Marinês com essa belíssima oração que é já uma lição para abrirmos o nosso estudo, nos trazendo para a realidade. Estamos tão habituados. Boa noite, Asinéia. Estamos tão habituados nesse último ano a só nos lamentarmos da situação que estamos vivendo. Sabemos que não é uma situação fácil, que para esta vida que vivemos agora é uma situação excepcional, mas que também temos que aprender, como tudo, a olhar que existe um outro lado. Não é só esse lado ruim, que logicamente acaba se sobrepondo, porque nós ainda temos um olhar muito direcionado à parte negativa das coisas. Não é só porque é o que vende, mas também é porque ainda é o que o nosso coração acaba pesando mais, considerando mais. Mas que saibamos também, como foi colocado na oração, na lição do nosso mestre, a aprender a olhar o outro lado. Por mais que tenha sido um ano, e tem sido, não tenha só sido, segue sendo um período bem atribulado para todos nós, especialmente no nosso país, que tenhamos um pouco mais de atenção também com relação às pequenas coisas da nossa vida, das nossas vidas, né? Continuamos todos com teto, com alimento, com o amor, contando com com o apoio espiritual da nossa casa, do nosso mentor, dos nossos irmãos que nos acompanham. Fora que, com certeza, além disso tudo, ainda há as pequenas coisas no dia a dia que nós estamos tendo a oportunidade de aproveitar e que não tínhamos antes. Então, com certeza, temos que aprender a dar esse olhar mais direcionado para a parte também positiva das coisas que acontecem na nossa vida e de tantas lições que nós temos tirado desse período. Agradecer também o versículo do nosso irmão José Martins, falando sobre a fé, sobre a necessidade de aprendermos a ouvir a palavra do nosso mestre. É a partir daí que nasce a nossa fé, a partir do ouvir. Isso é muito claro a partir do momento em que a gente percebe, por exemplo, num trabalho mediúnico, numa reunião mediúnica, que os irmãos precisam estar ainda entre nós, encarnados por meio de um aparelho mediúnico, para ouvir falar do mestre e desenvolver assim a fé deles. Então, a nossa fé é muito desenvolvida a partir disso. Não só dessa parte do ouvir, com ouvido físico, mas também através da leitura, através de uma conversa alimentadora com os nossos irmãos. É a partir disso que a gente desenvolve a nossa fé. Bom, hoje nós vamos dar continuidade no livro 2, hoje, segunda-feira, dia de estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2, no capítulo 6. O capítulo 6 ele é composto de vários subitens.
E nós vamos dar continuidade hoje no subitem Ensaio Teórico sobre a Sensação dos Espíritos. Esse subitem vai estar no item 257. Ele não é uma pergunta, ele é um compilado, um texto compilado que Kardec fez com relação às questões que foram colocadas quanto às sensações do espírito, não só enquanto encarnado, mas principalmente na erraticidade e de acordo com o seu grau evolutivo. Nós vamos continuar no 5º parágrafo. Ana Clara, na semana passada, terminou o parágrafo 4º e nós vamos continuar a partir do 5º no meu livro. Ele se inicia com o seguinte texto, talvez, dependendo da editora, esteja um pouco diferente, mas ele inicia: mas replicarão as sensações agradáveis como as desagradáveis. São transmitidas ao espírito pelo perispírito. Enquanto vocês se localizam, eu vou só retomar um pequeno trecho do parágrafo anterior para a gente contextualizar o que está sendo colocado aqui. Então, Kardec acima diz: se o espírito não tivesse perispírito, seria inacessível a toda sensação dolorosa. É o que ocorre com os espíritos completamente purificados. Sabemos que quanto mais se purificam, tanto mais etérea se torna a essência do perispírito, donde se segue que a influência material diminui à medida que o espírito progride, isto é, à medida que o próprio perispírito se torna menos grosseiro. Então, no parágrafo anterior, Kardec estava nos explicando como que as percepções do corpo são passadas para o espírito através do perispírito. Porque, como nós já estudamos, inclusive vastamente nesse capítulo, o perispírito ele é a conexão do nosso espírito com o nosso corpo. Ele que vai levar todas as informações, digamos assim, do nosso espírito para o corpo e vice-versa. Então, quanto mais os espíritos vão evoluindo, mais o perispírito vai se tornando etéreo. E nós já vimos e vamos continuar vendo que, de acordo com esse grau evolutivo do espírito, ele também é necessário que ele vá se revestindo de um perispírito diferente toda vez que ele vai, por exemplo, visitar um mundo que não tem o mesmo grau evolutivo que o seu. Então vamos continuar aqui. Mas replicarão as sensações agradáveis como as desagradáveis, são transmitidas ao espírito pelo perispírito. Então não só as sensações dolorosas que nós temos tanto do estado físico, mas também do estado emocional, são transmitidas pelo perispírito, como também as sensações agradáveis de felicidade, de paz, né, dias que nós nos sentimos mais pacificados. Por exemplo, nós que estamos encarnados, nós sentimos também que o nosso corpo está mais relaxado, ou um dia que nós estamos muito ansiosos, nós sentimos que o nosso corpo também fica nessa situação. E o mesmo acontece quando nós temos alguma coisa no nosso corpo, né, no nosso estado físico, a gente acaba refletindo isso para o espírito. E tudo isso é através do perispírito. Ora, se o espírito puro é inacessível a umas, deve sê-lo igualmente às outras. Sim, sem dúvida, com relação às que provêm unicamente da influência da matéria que conhecemos.
ou seja, as sensações. O som dos nossos instrumentos, o perfume das nossas flores, não lhe causam nenhuma impressão. No entanto, o espírito experimenta sensações íntimas, de um encanto indefinível, das quais não podemos fazer a menor ideia, porque, a esse respeito, somos quais cegos de nascença diante da luz. Sabemos que elas existem, mas por que meio se produzem? Então, até com relação a essas sensações do espírito, os próprios espíritos não conseguem nos explicar como que elas nascem, né? São sentidas neles, porque como nós já vimos, só um minuto, para eu não me perder aqui, como nós já vimos, o espírito ele não precisa, como nós, de um órgão específico para, por exemplo, ele não precisa de olhos físicos para enxergar, ou ouvidos para ouvir. Essas sensações são atributos dele. Então, nem eles conseguem nos explicar como que essas sensações, essas capacidades se dão, porque ainda é algo que é de conhecimento só do nosso Criador, só do nosso Pai Jeová. Eles não conseguem nos explicar, e se eles não conseguem ter esse acesso, imagina nos explicar, ainda que soubessem, já que o nosso vocabulário ainda não atende as informações que eles possuem de maneira profunda. Então aqui eles colocam: sabemos que elas existem, mas por que meio se produzem? Aí se detém a nossa ciência. Como disse aqui Kardec, né? Até chega um momento que nós ficamos sem explicações, mas porque há coisas que nós não é nos permitido saber. Sabemos que no espírito há percepção, sensação, audição, visão, que essas faculdades são atributos de todo o ser, e não como no homem de uma parte do ser. Mas, ainda uma vez, de que modo ele as tem? É o que não sabemos. Os próprios espíritos não têm como nos informar sobre isso, pois a nossa linguagem não foi feita para exprimir ideias que não possuímos. Assim acontece com os selvagens, cuja linguagem, por falta de termos, não tem palavras para traduzir nossas artes, nossa ciência e nossas doutrinas filosóficas. Então, fazendo até uma comparação, por vezes o que a gente pode colocar é assim: haviam povos antigos que não tinham uma escrita cursiva como a nossa, então eles usavam recursos como desenhos em paredes. E até hoje, né, algumas cavernas são localizadas com esses escritos, principalmente na cultura egípcia é muito comum da gente ver, quando são localizados novos locais, museus arqueológicos. Então, a forma que eles tinham de se comunicar, de deixar um registro, era essa. E hoje nós já conseguimos nos comunicar de maneira escrita de uma forma mais clara. O vocabulário que nós temos hoje, independente da língua, nos permite uma explicação maior das coisas. E a mesma coisa acontece com relação quando nós nos comparamos aqui, enquanto encarnados, com esses espíritos que estão já na erraticidade e com um grau evolutivo muito maior do que o nosso, principalmente os espíritos puros. Eles já possuem informações que, se a gente fizer um comparativo, vamos supor, eles têm um arcabouço, né, de palavras muito maior do que o nosso, então assim, a gente estaria ainda no estágio do desenho na parede e eles já teriam uma escrita bem mais complexa. Então a comunicação deles é muito mais robusta do que a nossa. Nós ainda somos muito atrasados nesse quesito.
Então, há coisas que realmente nós não conseguiríamos compreender, por mais que eles tentassem nos explicar. E há coisas que, quando se parte da criação do espírito, como nós já vimos aqui até no livro, os próprios espíritos não têm o acesso a essa informação. Há muitas coisas que são do conhecimento só do nosso Pai Jeová. Então agora nós vamos para o 6º parágrafo, caso vocês estejam com dificuldade aí de se localizar. Lembrando, irmãos, que é um texto, né, possível, não há nesse momento perguntas. Então, se houver alguma dúvida, por favor, fique à vontade para usar aqui o nosso chat, não só para dúvidas, mas para completar com algo, fiquem à vontade. Dizendo que os espíritos são inacessíveis à impressão da nossa matéria, queremos falar dos espíritos muito elevados, cujo envoltório etéreo não tem analogia na Terra, o que não acontece com os perispíritos mais densos, os quais percebem nossos sons e odores, mas não por uma parte limitada de suas individualidades, como quando encarnados. Poder-se-ia dizer que neles as vibrações moleculares se fazem sentir de todo o ser e lhe chegam assim ao sensório comum, que é o próprio espírito. Embora de modo diverso e talvez com uma impressão também diferente, o que produz uma modificação na percepção. Embora compreendam sem o auxílio, embora ouçam o som da nossa voz, eles nos compreendem sem o auxílio da palavra, apenas pela transmissão do pensamento. Então, vou fazer aqui uma pequena pausa. Quando o Kardec nos relata que os espíritos evoluídos são inacessíveis à impressão da nossa matéria, ao contrário dos espíritos que não têm uma evolução tão alta, o que ele está colocando aqui para a gente é mais uma vez um reflexo da composição do perispírito desses irmãos. Quanto mais materializado for esse perispírito, mais suscetível ele vai estar às sensações aqui do nosso mundo. Não só pela facilidade física, porque ele ainda tem o perispírito mais embrutecido, que atende, digamos assim, aos requisitos da nossa Terra, mas também porque esse espírito ele tem um grau evolutivo mais semelhante ao nosso, igual ou por vezes até inferior ao nosso. Então ele consegue se conectar a essas impressões de maneira mais facilitada, diferente dos espíritos evoluídos, que não se conectam mais a gente por sensações, né? por finalidade de sentimentos, né? Familiaridade de sentimentos, mas sim por amor. Por exemplo, o nosso mentor, a nossa conexão, a conexão dele conosco é completamente de amor. Agora, a conexão de um espírito mais ignorante, que acaba, ignorante que eu digo no sentido de falta de conhecimento, que acaba nos cercando, nos rodeando e gerando um processo obsessivo, essa conexão dele conosco é pelo nosso sentimento ainda, que por vezes é obscuro, né? Não é um sentimento ainda puro. E isso a gente sabe que acaba causando essas atrações, essas conexões. Por vezes são essas portas abertas aí que nos trazem essas companhias. Então, a mesma coisa se dá com essas sensações. Quando o perispírito é muito mais etéreo do que o nosso, ele não encontra uma capacidade,
Ele não tem os requisitos necessários na matéria para ter sensações como as que nós temos aqui. Então, nesses irmãos, essas sensações que são tidas aqui na Terra, né, passam por eles despercebidas. E eles conseguem também, né, assim como os irmãos que têm uma evolução não tão alta, né, que tem uma evolução semelhante à nossa, esses espíritos evoluídos, eles conseguem nos compreender única e simplesmente por um pensamento. Acho que já dei esse exemplo aqui, né, quando, por exemplo, a gente vai receber a orientação de algum irmão espiritual. Tomando novamente o nosso mentor como exemplo. Ou até mesmo o irmão Virgílio também. Às vezes nós chegamos até o médium responsável pelo trabalho, que está ali sendo acompanhado por esse espírito, e nós queremos relatar um caso enorme para pedir uma orientação. E você chega lá e aquele irmão já tem uma resposta pronta para você. Você não precisa de tantos detalhes. Só de estar lá, ele já sabe o que você foi buscar. Porque ele consegue se conectar, né, através... Não se conectar, mas ele consegue ler o que nós pensamos, o que nós sentimos. Ele consegue ler, de fato, o nosso espírito, que é o que a nossa parte responsável pelo pensamento. Nossa parte, é o que é o nosso eu. Então, por isso ele tem essa capacidade. Em apoio do que dizemos, ao fato de que essa penetração é tanto mais fácil quanto mais desmaterializado está o espírito. Então, novamente, Kardec coloca aqui que quanto mais evoluído for esse irmão, mais fácil será essa capacidade de compreender o outro, de ouvir o outro, simplesmente pelo pensamento. Quanto à visão, ela não depende da nossa luz. A faculdade de ver é um atributo essencial da alma, para quem a obscuridade não existe. Contudo, sua visão é mais extensa, mais penetrante nas que são mais purificadas. Então, novamente, a gente também já entrou nesse tema aqui, com relação à capacidade da visão, que, primeiro, como nós já vemos, inclusive de relatos de livros, quando os irmãos vão, por exemplo, fazer algum trabalho numa casa durante a madrugada, porque geralmente é o horário que nós estamos dormindo, então eles conseguem se comunicar de maneira mais fácil conosco. Eles não precisam chegar lá e encontrar uma luz acesa para encontrar os irmãos que eles foram atender no trabalho. Eles simplesmente veem esses irmãos. Não há essa necessidade de iluminação. E, logicamente, esse processo ele é mais facilitado de acordo com a evolução desse espírito que está, por exemplo, indo realizar esse trabalho. A alma ou espírito tem, pois, em si mesma a faculdade de todas as percepções. Na vida corpórea, as percepções se obliteram pela grosseria dos vossos órgãos. Na vida extracorpórea, essa obliteração é cada vez menor, à medida que se eteriza o envoltório semimaterial. Então, na vida corpórea, a gente segue necessitando dos nossos órgãos para colocarmos em ação esses sentidos. Como, por exemplo, a nossa capacidade de ver, ela só é possível se nós tivermos, de ver o físico, ela só é possível se nós tivermos nossos olhos. E assim como outras sensações. Isso se dá de maneira diferente nos espíritos, não só na erraticidade, mas principalmente nos que já estão mais evoluídos, porque assim também o perispírito dele vai se tornando mais etéreo.
E quanto mais etéreo esse perispírito, menor a necessidade do material para que essas capacidades se deem. Vamos agora para o 7º parágrafo. Aurido do meio ambiente, esse envoltório varia de acordo com a natureza dos mundos. Ao passarem de um mundo ao outro, os espíritos mudam de envoltório, como nós mudamos de roupa quando passamos do inverno ao verão, ou do polo ao equador. Ou seja, então toda vez que nós temos uma troca de planeta, de mundo, nós temos que ter o nosso perispírito, ele tem que ser adaptado àquele novo ambiente que nós estamos indo. A gente tem que mudar, como Kardec colocou aqui, uma comparação, a gente muda a roupa do espírito de acordo com o mundo que nós estamos indo. Então, por exemplo, nós estamos passando por um momento de regeneração no nosso planeta. Então, daqui a algum tempo, quando ele já for, esse processo já tiver sido, esse ciclo de provas e expiações tiverem se encerrado e o ciclo de regeneração for único no momento, provavelmente, ainda que nós estejamos reencarnando aqui neste mesmo globo, o nosso perispírito ele já vai ter que ter uma matéria mais etérea, porque a condição do reencarne já vai ser totalmente diferente. Essa parte que nós passamos atualmente das provas e expiações já vai ter se encerrado. Então não há necessidade de um perispírito tão bruto mais. Nós vamos começar um processo de tornar esse perispírito um pouco mais sutil. Assim também se dá, por exemplo, quando nós falamos dos exilados de Capela, que viviam num planeta com condições semelhantes à nossa, e como esse planeta passou para um momento de regeneração, esses irmãos não acompanharam, eles foram exilados aqui no nosso planeta, para dar início a um processo de constituição da sociedade. Então, muito provavelmente também, esses irmãos que lá ficaram, tiveram seu perispírito moldado a uma nova realidade, assim como o deles teve que ser moldado também, para que eles pudessem estar reiniciando essa nova vida aqui. Quando vêm visitar-nos, os espíritos mais elevados se revestem do perispírito terrestre, então suas percepções se produzem como nos espíritos comuns do nosso mundo. Mas todos eles, inferiores e superiores, só ouvem e sentem o que querem ouvir e sentir. Então, para a gente ver que até quando os nossos irmãos mais evoluídos precisam estar no nosso meio, eles têm que modificar o perispírito para que possam estar aqui. Como nós também já lemos alguns livros em que falam da necessidade de, ainda que no meio espiritual, no meio do plano espiritual, irmãos muito mais evoluídos tenham que estar mexendo na estrutura do perispírito para que possam ser visualizados por irmãos que não têm uma elevação igual a deles. Isso no plano espiritual. Imagina quando eles precisam descer até a Terra para algum tipo de trabalho, ou, por exemplo, que precisam ser visualizados por algum médium encarnado. Então, olha o quanto esse perispírito precisa ter a sua matéria mexida, moldada, para que esse irmão possa ser visto.
E colocando aqui também, né, Kardec nos lembrando novamente, que os espíritos, eles só ouvem e veem o que querem, independente do grau evolutivo. E aqui mais à frente eles vão colocar também que, lógico, que no caso de irmãos que têm um grau evolutivo inferior, por vezes vai ser necessário que isso seja imposto a eles. Sem possuírem órgãos sensitivos, eles podem, à vontade, tornar ativas ou nulas suas percepções. Apenas uma coisa são forçados a ouvir: os conselhos dos espíritos bons. A vista é sempre ativa, mas eles podem tornar-se invisíveis uns para os outros. Conforme a categoria que ocupem, podem ocultar-se dos que lhes são inferiores, mas não dos que lhes são superiores. Então aqui nós temos, né, duas colocações. Os espíritos inferiores, tanto na parte da audição quanto na parte da visão, a eles, aos espíritos inferiores, sempre isso pode ser imposto. Já no caso dos espíritos superiores, não. Como o Kardec nos esclareceu, isso vai de acordo com o nosso grau evolutivo. Então, por exemplo, eu, ao abrir meus olhos, aqui no plano físico, como meus olhos funcionam bem, quando eu abro os olhos, eu sou obrigada a ver o que está aqui enquanto matéria na minha frente. O mesmo se dá com relação aos espíritos inferiores. Se há algo de que seja necessário que eles não só vejam, quanto ouçam, isso é imposto a eles. Com os espíritos superiores, não dá para fazer isso. A não ser que exista algo. Um espírito superior ao outro, ele consegue fazer isso. Vou usar um exemplo assim, de quem está na escada lá em cima, olhando para baixo. É sempre essa ordem. Quem está no topo da escada, consegue visualizar todos que estão abaixo. O contrário não acontece. A regra é sempre de cima para baixo. E por que isso? Não só pela, digamos assim, pelo ordenamento, né, da escala espiritual de cada um, mas pela necessidade, principalmente. Porque, irmãos, principalmente quando nós falamos de espírito com grau evolutivo muito semelhante ao nosso, nós ainda temos uma necessidade muito grande da matéria para acreditarmos principalmente nas coisas. Eu gosto muito de usar o exemplo da reunião mediúnica, porque ela nos deixa muito claro como que nós ainda somos presos à matéria. Os irmãos que são atendidos na reunião mediúnica, eles já receberam orientações desses irmãos que têm um grau evolutivo maior. Eles já receberam orientações das equipes que trabalham na Seara do Cristo, mas a necessidade deles perante a matéria ainda é tão grande, eles ainda são tão presos ainda a isso, que eles precisam ouvir da boca de um encarnado. Eles precisam estar novamente fazendo uso de um corpo material, ainda que momentaneamente, né? Ligados, conectados ao médium, eles precisam fazer o uso de um corpo material e ouvir um outro espírito que está em matéria, que é o doutrinador da reunião mediúnica, para que esse processo de credibilidade possa se iniciar no que está sendo dito, nas orientações. Tanto que muitas vezes as nossas irmãs, orientadoras da reunião, perguntam: não foi isso que o irmão da equipe de resgate te disse? Esse irmão que está aí, ao seu lado? Foi isso. Só que a necessidade deles ainda do contato com a matéria é tão grande que acaba anulando aquilo ali para eles. Por mais que eles tenham sido obrigados a ouvir, obrigados a ver,
por vezes, tenham ficado até algum tempo ali retido dentro do grupo espírita, para que um trabalho fosse feito com eles, ainda assim eles têm muita reticência em acreditar, eles são muito reticentes para acreditar no que é dito por esses irmãos que têm um grau evolutivo maior. Então, sendo assim, é necessário esse contato, não só do espírito dele ter contato novamente com o corpo material, mas ouvir isso também de um irmão ainda encarnado. Tanto que muitas vezes alguns deles só dão conta da situação em que estão ou só começam a acreditar um pouco mais na situação de desencarne quando observam que aquele corpo pelo qual ele está falando não era o corpo dele. Eles visualizam as mãos, cabelos, e aí eles percebem que de fato aquele não é o corpo deles. Deixa eu achar novamente onde eu estava. Quando vêm nos visitar, os espíritos mais elevados se revestem do perispírito terrestre e então suas percepções se produzem como os espíritos comuns do nosso mundo. Mas todos eles, inferiores e superiores, só ouvem e sentem o que querem ouvir e sentir. Sem possuírem órgãos sensitivos, eles podem à vontade tornar ativas ou nulas suas percepções. Achei, perdão. Nos primeiros instantes que se seguem à morte, a visão do espírito é sempre turbada e confusa. Aclara-se à medida que ele se desprende e pode adquirir a nitidez que tinha durante a vida, independentemente da possibilidade de penetrar através dos corpos que nos são opacos. Quanto à sua extensão através do espaço indefinido, no futuro e no passado, depende do grau de pureza e de elevação do espírito. Então, mais uma vez, Kardec nos esclarece aqui que a questão da visão, ela vai se dar de acordo após o desencarne. O irmão que vai tomando consciência de si para que essa visão possa ir se aclarando. E até mesmo quanto à sua extensão, esse quesito também depende do grau de pureza desse espírito. Para a consciência do passado, do presente, do futuro, o conhecimento e a consciência de outras vidas, ela se dá para os irmãos que têm um grau de evolução muito maior. Para eles isso é natural. Eles conseguem ter um olhar com relação às encarnações, como a gente vez ou outra fala aqui, como um espaço de tempo muito rápido. Então a consciência deles com relação a isso, e também a parte da locomoção, essa consciência deles é totalmente diferente da nossa, de espaço e tempo. Não tem essa mesma dificuldade que a gente tem com relação a se movimentar, a fazer essas trocas planetárias até que eles fazem. Isso para eles é não piscar de olhos para a gente, ou se duvidar até muito mais rápido. Objetarão, talvez, que esta teoria nada tem de tranquilizadora. Pensávamos que... Edna, eu não sei se isso foi uma afirmação ou um questionamento. A Edna colocou: a visão se dá de acordo com o grau de evolução do espírito.
Sim, a visão. Sim, obrigada. A visão se dá realmente de acordo com o grau evolutivo do espírito. E principalmente a capacidade de controle. Né? A visão sobre todas as coisas ele já possui. Agora, a capacidade de controle, principalmente com o grau de elevação, é que ela vai se ficando mais depurada. Objetarão talvez que esta teoria nada tem de tranquilizadora. Pensávamos que, uma vez libertos do nosso grosseiro envoltório, instrumento das nossas dores, não sofreríamos mais. E eis que nos informais que ainda sofreremos, visto que, de uma forma ou de outra, será sempre sofrimento. Assim, podemos ainda sofrer e muito e por longo tempo, mas podemos também não sofrer, até mesmo desde o instante em que deixamos esta vida corpórea. Então, Kardec nos coloca aqui que, ao contrário do que muitas religiões até pregam, às vezes as pessoas têm o hábito de dizer: alguém desencarnou, fulano desencarnou, vai descansar. Será que vai descansar? A gente sabe que, principalmente quando nós desencarnamos ou uma morte muito dolorosa, fisicamente falando, às vezes pessoas que estão espiando na carne por anos para poder desencarnar, a gente acha que elas estão indo descansar. Mas isso é muito, muito relativo. E aí a gente pode até entrar aqui no capítulo do Evangelho que fala sobre o sofrimento, sobre o bem e o mal sofrer. Esse descanso, digamos assim, seria realmente o da matéria que não vai mais sentir aquilo, porque a matéria se torna um corpo morto. Mas o espírito, muito pelo contrário, nós sabemos que permanece vivo. E esse sofrimento, ele pode ser carregado. Principalmente se nós sabemos lidar com aquela dor. As dores que nós temos aqui na Terra, elas sejam provas ou expiações, mas elas são meios de lição. E se a gente não aprende a sentir aquilo dali de forma pacífica, a gente está colocando mais um pontinho ali na nossa soma de dores. Porque nós vamos desencarnar e o nosso espírito vai continuar carregando não só aquela sensação do físico, mas também aquele sentimento de se sentir injustiçado, de se sentir amargurado, de ter perdido a fé, muita reclamação. Então, né, esses questionamentos de ai meu Deus, por que comigo? Então não é só o sofrer, é como nós sofremos. A gente estuda isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Que a gente também tem que aprender a sofrer. Eu sei que quando nós passamos por situações complicadas assim, é difícil nós mantermos, digamos assim, a alegria. Mas nós temos que aprender a sustentar a fé. Não estou falando que é um momento feliz, mas é um momento em que nossa fé está sendo provada. Então, só o fato da gente aprender a passar por isso sem lamúria, sem reclamação, sem questionamento negativo, isso já é um pontinho aí para a nossa evolução, para a gente conseguir fazer a nossa passagem de maneira sem carregar essas dores para a nossa erraticidade. Porque, como nós já sabemos, o corpo ele é o que reflete o que o nosso espírito está sentindo. A gente, vez ou outra, fala aqui, se eu não me engano, até a Ana Clara falou disso na semana passada, falando sobre as doenças psicossomáticas, né, da mente, e somáticas do soma do corpo.
Nós sabemos que muitas doenças que nós temos hoje, no século em que vivemos, são decorrência do nosso pensamento. E o nosso pensamento é o nosso espírito. Somos nós, na essência, trazendo isso para o corpo. Então, se a gente já tem que passar por uma provação física e a gente ainda deixa a nossa mente se levar, a gente se enfraquece na nossa fé e deixa a nossa mente se levar nisso, com certeza após a nossa passagem na erraticidade, o espírito ainda vai estar sofrendo com aquilo. E o pior, que por vezes, talvez tenha que passar novamente por um quadro semelhante numa próxima encarnação, para de novo aprender a lidar com aquela situação. Então não é dizer, irmãos, que nós vamos passar felizes por alguma coisa, com muita alegria, passando por um problema. Não, não é isso. Mas é saber passar, aprender a fortalecer a nossa fé, para não deixar a nossa mente se esmorecer nesses momentos. Como foi colocado aqui por Marinês no início, na oração. Aprender a tirar daquele momento o que é bom. E o que está sendo bom? Vamos tomar até como exemplo que a gente está passando hoje, de estarmos mais tempo ainda em casa. Para pessoas que moram com a família, está sendo uma oportunidade de conviver mais com seus entes. Por vezes é difícil, porque nós somos muito diferentes e cada um tinha uma rotina. Então a gente está tendo que aprender a lidar um com o outro. Mas também está sendo um momento de crescimento, que a gente está tendo que exercitar mais a nossa paciência, a gente está tendo que conhecer mais o outro. Estamos aprendendo a nos calar mais, a ouvir mais. E, por vezes, até também aproveitando mais a companhia do outro. Porque a gente sabe que as dificuldades que a gente tem que passar, elas estão principalmente próximas da gente. A nossa família nem sempre só é composta de pessoas que nós amamos incondicionalmente. Muitas vezes, a maior parte das vezes, é composta também de pessoas que são, digamos assim, pedrinha no nosso sapato e vice-versa, porque a gente também é pedra no sapato do outro. Então, até nesse momento, nós estamos aprendendo muito, e é saber olhar para esses momentos de dificuldade com um olhar um pouco mais carinhoso, com relação ao que a gente tem conseguido desenvolver nesse quesito. A Edna colocou aqui, eu sempre tive o hábito de dizer isso, descansou. Não vou mais falar assim, agora eu sei. Porque é hábito, realmente, é o que você colocou. A gente tem essa mania de falar isso. Como também nós temos o hábito de fazer oração para pessoas que estão doentes, pedindo que elas fiquem, que elas permaneçam. E por vezes a gente esquece de pensar até que, por mais que seja necessário para uma prova daquela pessoa passar por aquele momento, e se ela ficar, será que ela vai ficar numa condição de vida física agradável? A gente nunca pensa assim. A gente ainda tem um pensamento muito egoísta com relação à recuperação física do outro. Né? Eu quero muito que fulano sobreviva. E às vezes fulano vai só sobreviver. Aquela prova dele, né, vai ser estendida. Então, a gente sabe que quando isso acontece é porque existe um projeto maior. Né? Mas a gente nunca olha com esse olhar assim do outro. Né? É aprender até a desejar que seja feito ao outro o que é necessário para ele. Né? O que vai ser bom para ele. E não só o que a gente quer que seja bom para ele. Nem sempre o que a gente quer que seja é o bom. Então, é sempre também nas nossas orações, por exemplo, nesse meio que estamos vivendo agora, da pandemia, a gente ora muito para que as pessoas sobrevivam. E eu sei que não diminuindo a dor de ninguém aqui, tá, irmãos? Eu sei que ficar sem os nossos entes queridos entre nós é muito difícil. Então, que a gente tenha o hábito também de orar, pedindo que seja feito o melhor para aquele irmão. E que a gente
também saiba compreender, entender, ser perseverante na fé para aceitar o que for feito. É muito difícil também quando o irmão parte e a gente fica aqui se lamuriando, porque dificulta muito, muito o restabelecimento desse espírito no plano espiritual. Quando ele está na erraticidade e há tantos comentários, tantas pessoas sofrendo, reclamando, chamando. Vou trazer aqui um exemplo do caso que nós estamos vendo de umas semanas para cá, com relação a um garotinho que foi assassinado no Rio, né? Foi morto no Rio. E está tendo ainda uma investigação. O Tiago até trouxe esse caso ontem no nosso estudo dominical. Quando nós ficamos falando muito sobre isso, imagine só que perturbação não é para esse espírito que desencarnou. Imagine só o que esse espírito não tem passado. Saber que no momento do desencarne dele, né, ele está tendo que lidar não só com o momento do desencarne, mas tendo que lidar com uma compreensão do momento, do que aconteceu com ele, do porquê isso aconteceu, e isso vai ser revelado a ele de acordo, lógico, com não só com a evolução dele, que eu digo, da ascensão espiritual, mas com a ascensão do quadro dele evolutivo no hospital espiritual, e ele ainda fica sendo atormentado com esse tanto de gente comentando o caso, criticando, enfim, e fazendo N ataques, principalmente na internet hoje, né? Isso também atrapalha muito esse irmão que desencarnou a se recuperar. Então, até para isso, nós temos que ter muito cuidado. A nossa oração sempre tem que ser no sentido de que seja feito o que é bom, o que é melhor para aquele espírito e que a gente tenha aceitação daquela situação. E aceitação, o que eu digo aqui, gente, é em relação à nossa fé, é da gente conseguir se manter pacífico pela nossa fé. Edna colocou aqui pra gente, deixar como no Pai Nosso, que Deus faça a sua vontade, que nem sempre é a nossa, exatamente. Ana Clara complementou, como Jesus orou, Pai, afasta de mim esse cálice, contudo, faça-se a tua vontade. Sim, conexão de pensamentos. Exatamente. Ter essa consciência de que, por vezes, o que vai ser feito não é a nossa vontade. E que, principalmente, o fato de não ser feita a nossa vontade geralmente é o melhor para nós. Às vezes a gente deseja coisas e que, se elas chegassem até a gente, não seriam positivas, não contribuiriam para a nossa evolução nesse momento. Então, deixa eu só ver aqui onde eu parei. Para que na semana que vem, eu nem sei, eu consegui terminar o parágrafo? Sim. Sim, vou deixar aqui, vou passar para a Ana Clara depois, porque senão ele é muito grande, não vou conseguir terminar. Então, irmãos, se alguém quiser fazer mais alguma consideração, alguma pergunta, espero que tenha sido esclarecedor para todos. Agradeço também a presença de todos hoje. A ajuda e a contribuição do nosso irmão José Martins, da nossa irmã Marinês com as orações, da nossa irmã Ana Laura com os hinos. Muito obrigado pela presença de todos, eu espero que tenha contribuído. E vamos agora ao nosso hino final, a nossa oração final.
agradecendo sempre a oportunidade que o nosso mentor Paulo de Tarso tem nos dado diariamente de estarmos aqui em contato, seja por aqui, seja pelo WhatsApp, ao nosso Mestre Jesus e aos irmãos que nos acompanham. Que tenhamos um final de noite abençoado, os irmãos que vão participar da vibração e aos que também vão agora se recolher junto aos seus familiares, que a nossa semana seja pacífica. Uma boa noite a todos. A mente é o espelho da vida, refletindo a imaginação, pensamentos plasmando ideias, a vontade externando emoção. Se edifico os meus pensamentos, construindo verdades em mim. Fortifico meus comportamentos, equilibrando ações pueris. A vontade é a ideia plasmada, que edifica ou derruba a moral. Imagino, escolho e pratico o que cultivo em minha casa mental. A vontade é potência da alma, que inclina meus passos à luz, que vibra, equilibra e transforma as lições que a vida conduz. A vontade é a ideia plasmada, que edifica ou derruba a moral. Imagino, escolho e pratico o que cultivo em minha casa mental. A vontade é potência da alma, que inclina meus passos à luz, que vibra, equilibra e transforma as lições que a vida conduz. Acalento em vigília meus passos, aspirando o evangelho de luz, sustentando a contínua vontade de viver em teus passos, Jesus. A vontade é a ideia plasmada, que edifica ou derruba a moral. Imagino, escolho e pratico o que cultivo em minha casa mental. A vontade é potência da alma, que inclina meus passos à luz, que vibra, equilibra e transforma as lições que a vida conduz. A vontade é a ideia plasmada, que edifica ou derruba a moral. Imagino, escolho e pratico o que cultivo em minha casa mental. A vontade é potência da alma, que inclina meus passos à luz, que vibra, equilibra e transforma as lições que a vida conduz. Ó Jesus, querido amigo, com certeza estamos com outro astral nesse momento, em que tivemos o prazer de fazer parte das vibrações positivas, tão importante para nos manter equilibrados e conscientes do porquê de tudo que estamos vivendo. Cada um com sua cruz. Sabemos que isso não nos impede de um ajudar o outro. Pelo contrário, né, Senhor? Aí mesmo é que temos que nos ajudar. Nos unir num só pensamento, num só ideal. Que nunca nos arrependamos de fazer o bem ao próximo, porque com certeza, fazendo bem a ele, primeiramente estaremos fazendo a nós mesmos.
porque estaremos exalando em nosso ser o bem. E assim vamos caminhando com mais firmeza e com mais amor. Senhor Jesus, que possamos prestar muita atenção nas nossas escolhas, porque através delas é que teremos que colher os resultados. E se por um acaso fizermos a escolha errada, que possamos fazer os ajustes necessários para que a nossa caminhada possa ser proveitosa. E assim, não precisarmos despender tanto tempo nesses ajustes. Senhor, cabe a cada um de nós o que tivermos passando, se desistimos ou se lutamos. E que nós, Senhor, possamos sempre optar por lutar. Lutar, sermos felizes. Lutarmos para sermos uma pessoa melhor. Senhor Jesus, que possamos nesse momento em que se finda o nosso encontro, nos unirmos em oração para cada um que esteja em nossa mente e que eles, assim como nós, sejamos abençoados nessa noite, Senhor. Que a tua paz e o teu amor esteja e permaneça com todos nós. Que assim seja.